Pessoal, na dica de hoje eu vou falar sobre os medos. Tem os medos verdadeiros e tem os medos falsos e a diferença entre eles. Vamos lá? Pessoal, existem dois tipos de medo. Existem os medos verdadeiros e os medos falsos. Então, falando um pouquinho sobre os medos verdadeiros, são aqueles sentimentos que a gente tem de medo de coisas que nos protegem, são sentimentos que nos protegem, são medos que nos protegem. Esses são os verdadeiros, são os medos verdadeiros. São aqueles medos que a gente tem relacionado à nossa segurança, à nossa integridade, à nossa prudência. Por exemplo, usar o cinto de segurança para a proteção, para a prevenção de um acidente, usar o capacete, não chegar perto de um lugar onde a gente pode cair, não estar em uma situação de risco fisicamente. São aqueles sentimentos que a gente tem de medo que nos protege. Esses são os medos verdadeiros. A essas vozes, a esses pensamentos, a esses medos nós temos que dar atenção. Nós temos que escutar a voz desses pensamentos. Esses são os medos verdadeiros. A função deles é nos proteger. Depois tem os medos falsos. O que são os medos falsos? São aqueles pensamentos que geram um sentimento de medo de coisas que me bloqueiam, de coisas que me limitam. São sentimentos que não me deixam ir à frente, não deixam eu continuar com a minha vida, não me deixam progressar na vida. Por exemplo, ter o medo de aceitar uma nova oportunidade, ter o medo de sair de casa, ter o medo de conversar com as pessoas, ter o medo de conseguir um trabalho, ter o medo de fazer uma prova, um concurso, o medo de convidar alguém para começar um namoro, o medo de convidar alguém para casar. Esses medos que nos bloqueiam, que nos limitam, que nos impedem de seguir em frente na vida, os medos, por exemplo, que nos impedem de correr atrás dos nossos sonhos, esses são os medos falsos. A esses medos nós não temos que dar atenção. A diferença entre eles é que os medos verdadeiros, eles são bons, eles nos protegem. E os medos falsos, eles nos impedem de ir à frente, eles nos impedem de crescer, de evoluir. Então essa é a diferença entre o medo verdadeiro e os medos falsos. Para esses sentimentos de medos falsos, que Augusto Cury chama de fantasma, porque a gente sente eles também, assim como a gente sente os medos verdadeiros que nos protegem, a gente sente os medos falsos também. E isso é como se fosse um fantasma. Eles estão aí, mas nós temos que seguir em frente. Para esses medos falsos, nós temos que adquirir a consciência, nos conscientizar que eles não são obstáculos físicos. Eles não são uma parede física que nos impede de ir adiante. Esses são os medos falsos. Então fica aqui a dica hoje, pessoal. Os medos verdadeiros, eles nos protegem e os medos falsos, eles nos impedem de crescer. Se gostou da dica, se inscreve no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Um abraço.